a leitura do Evangelho. Missão dos discípulos. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, como se salgará? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás no céu. Bom, acho que todo mundo me conhece, mas se alguém não me conhece, eu me chamo Débora Rodrigues, e nós vamos falar hoje um pouquinho de princípios energéticos. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar parabéns para todas as mamães, sejam biológicas, sejam de coração, pelo dia, né? Que é todos os dias, mas nós temos um dia central para comemorar isso e, sim, que se sintam felizes pela oportunidade de dar a um espírito a reencarnação. Porque ainda que tenhamos conflito com os nossos pais, com as nossas mães, eles nos deram a vida. Só aí já vale muita coisa. Já é uma oportunidade grandiosa. Então, parabéns a todas as mamães que estão aqui, que vão ver depois esse vídeo virtualmente, desencarnadas, encarnadas. Antigamente a gente tinha um público encarnado e desencarnado, agora tem o virtual também. Então, para todas as mamães. E para falar de princípio energético, a gente tem que entender o que é energia. O que é energia? Então, é a capacidade de um corpo desenvolver um trabalho ou uma força. E dentre essas energias, nós temos que entender que ela não é criada, mas ela é transformada. Aí nós vamos ter energia eólica, cinética, elétrica, potencial, atômica e a radiante. E o que é energia radiante? É aquela que propaga ondas magnéticas, eletromagnéticas. É a energia que a gente utiliza mais, né? Que a gente emite ela através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Bom, e como que nós estamos emitindo essa energia? Dentro do que o nosso corpo espiritual é composto. O que seu corpo espiritual tem? Tem mais amor? Tem mais intolerância? Como que está sendo trabalhado esses sentimentos dentro de você no seu dia a dia? É assim que você vai identificar que energia está sendo propagada pelo seu espírito. Quando a gente fala de princípios energéticos, a gente está voltando naquela questão da iluminação interior, que Celso, o presidente da casa, bem nos fala no livro dele. Ele tem um tópico só sobre isso, iluminação interior. E dentre as várias coisas que ele fala principalmente para vocês que estão chegando agora no desenvolvimento, ele fala assim: o médium, ao iniciar a sua participação na doutrina espírita cristã Luz Universal, através do desenvolvimento mediúnico, inicia-se também em um processo de novos conhecimentos doutrinários e técnicos, que o conduzirão a uma nova visão e entendimentos espirituais, que influenciarão em sua vida terrena. Então, a partir do momento que você se propõe a estar na casa e desenvolver mediunicamente, você está procurando alguma coisa nova para a sua vida. Material, espiritual, aí vai da individualidade de cada um. Mas, ainda que seja material, que você chegue aqui na casa com esse propósito de, não, vou melhorar minha vida e tal. É uma falsa ilusão, né? Que a gente tem que melhorar de dentro para fora. A espiritualidade usa esse desejo seu equivocado para ir transformando dentro de você alguns valores. Porque quando você chega aqui e se depara que talvez sua vida material não melhore, porque às vezes a vida material está ruim por conta de algumas condutas lá fora, mas você vai se perceber espiritualmente melhor, mais distante, mais empático, né? Entendendo que o outro tem as suas dificuldades, assim como nós temos as nossas. Que a nossa intolerância com o outro pode ser reflexo daquilo que nós somos.
A psicologia fala que nós tendemos a ver no outro aquilo de mais forte que nós temos e não admitimos. Então, você está considerando aquela pessoa do seu lado muito intolerante? Será que o intolerante não é você? Como que está sendo isso dentro de você? Então, aquilo que você passa por 10 pessoas no seu dia. Das 10 pessoas, 8, nossa, mas que pessoa intolerante. Será que o mundo inteiro está intolerante? Será que não é você, não? Assim como a pessoa bem-humorada, bem iluminada interiormente, ela passa pelas outras pessoas e acha todas as pessoas amorosas, todas as pessoas gentis. Então, é porque ela está exercitando isso dentro dela. Então, ela está vendo isso como um reflexo nas outras pessoas. O livro ainda continua falando que na manipulação das energias do astral superior através do seu plexo, o médium vai desimpregnando dessas energias negativas e tornando-se uma pessoa melhor, de melhor convivência. Então, conforme a gente vai purificando essas energias negativas que estão impregnadas na gente, seja por cobranças kármicas ou por pensamentos equivocados que nós carregamos ao longo da nossa vida, lembrando que nós somos a soma de várias vidas, né? Quando, às vezes, você acha que está passando por uma situação difícil, você se pergunta, o que eu estou fazendo? Aí você para, o que eu fiz lá atrás, uma outra vida também, para estar passando por isso? Então, é um conjunto de situações. Se é uma situação que você está nela, porque você a provocou nessa vida, então, ela é uma indisciplina da sua natureza. É uma coisa que você pode corrigir e mudar essa frequência vibratória. Agora, se é uma coisa que não depende de você, um acidente, uma coisa assim, que não vai depender da sua vontade, então talvez sim ela tenha uma função de uma outra vida. Mas a gente vai estar sempre fazendo esse trabalho de se iluminar, de buscar esse astral superior para dentro dos nossos corpos espirituais, de maneira que a gente passe por essas dificuldades, por esses obstáculos na vida com mais clareza, com mais responsabilidade, sem se vitimizar. Todos nós, em algum instante da vida, ou em diversos instantes, passamos por alguma dificuldade. Ninguém é premiado, ninguém foi escolhido por Deus para sofrer mais do que o outro. É porque cada um tem uma forma de encarar essas dificuldades também. E a forma com que você vai trabalhar essas dificuldades vai definir a sua evolução. Para um pouquinho e se pergunta, como que eu era 1 ano atrás? Em relação aos meus familiares, não precisa ser em relação às pessoas do seu trabalho, não. Eu era mais intolerante, eu era mais afastado, porque a gente tende, quando está tendo algum conflito dentro de casa, se isolar. A gente não quer resolver o problema. A gente deixa de conversar com o parente, a gente deixa de se envolver e acha que está certo. Na verdade, não. A gente tem que dar o primeiro passo de perdoar, de pedir perdão, ainda que na nossa cabeça nós possamos estar certos, né? Não existe verdade absoluta. Há 3 verdades, a minha, a do outro e a verdade verdadeira, que pode ser a minha ou a do outro. Mas a gente não está discutindo isso. Então, faz essa análise. Como que eu era? Como que eu estou sendo hoje? Quanto tempo que eu estou aqui no Luz? O que eu estou fazendo, além de ir no Luz Universal, lá fora? Eu estou mantendo as minhas preces, né? Porque chegar aqui na casa e nos pontos de harmonização fazer as preces é bacana, mas em casa, eu estou em estado de prece? Emmanuel fala muito isso, né? Chico fala que nós devemos manter em estado de prece. Se alguém te ofendeu, coloque essa pessoa no hospital da prece. Não revide, não se chateie. Faz essa análise também. Nós conhecemos a pessoa muito pela sua reação, não pela sua ação. Porque quando você tem uma atitude, você pode premeditar essa atitude. Não, eu vou acordar, eu vou fazer isso. Hoje é Dia das Mães, eu vou dar parabéns para minha mãe, tudo tranquilo, vou ligar para ela, oi, tudo bem. Mas e a reação? Aquilo que você age de forma inesperada. Como que estão sendo suas reações? Se alguém te ofende hoje, de que forma que você lidar com isso? Você retruca? Você se cala? Você fica chateado?
Você acha inadmissível que alguém tenha aquela atitude com você? São questões de valores que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Porque se eu acho inadmissível que alguém tenha alguma atitude grosseira comigo, em que patamar está me colocando? Que orgulho é esse que não entende a deficiência ou a falta de entendimento do meu próximo? Então, nós fazemos essa análise também. Quando alguém nos ofende, e é um exercício, gente. Eu não vou falar para vocês que eu também não passo pelos meus momentos de dificuldade, mas eu tenho procurado exercitar isso em mim. Se eu não posso, naquele momento, pedir, meu Deus, ilumina essa pessoa, e se será abençoado, eu pelo menos calo. Eu estou ficando calada para que, se eu não posso produzir naquele momento nenhum sentimento bom em virtude daquela pessoa, eu não estou jogando nela ou alimentando aquele ciclo de energias negativas que ela está ou que eu estava naquele momento e ela identificou e aproveitou ali para atiçar, né? Porque os espíritos inferiores, voluntário ou involuntariamente, quando eles se aproximam da gente, a depender do nosso nível de energia, eles trabalham dessa forma, eles atiçam o que já tem em nós. Nenhum espírito inferior coloca em você ideias que você já não tem ali dentro de você, desejos que você já não tem, ele está só instigando aqueles desejos. Então, quais são os desejos ocultos que estão sendo instigados por esses espíritos? Estar no mundo encarnado é muito difícil. Conviver com as nossas deficiências, às vezes a gente sabe o que é certo e se pega errando, e a gente fica chateado com nós mesmos. Poxa vida, eu já passei por essa situação tantas vezes e de novo eu tive a mesma atitude. Então, também não se culpar. Errei? Não, peraí, não vou errar mais. A culpa não leva ninguém a nada. O arrependimento e o fazer por sair daquela situação é o que leva. Bom, e a transformação dessa energia que existe em nós, como que ela se dá? Através dessa modificação de pensamento. Modificando os nossos pensamentos, indiretamente os nossos desejos, nós estamos modificando essa energia. Aí algumas pessoas vão falar, nossa, é muito difícil, eu paro para pensar e eu só vejo que minha vida está difícil, eu não consigo modificar. Então é porque o olhar está para o lado errado. A gente está olhando muito para a gente, esquecendo de olhar para o outro. Quando você procura um terapeuta, um psicólogo e fala que sua vida não tem sentido, que você está procurando suicídio ou que você tem depressão, a primeira coisa que eles falam é para você fazer algo pelo outro. Procure serviços voluntariados. Procure escutar o outro. Procure ouvir história de pessoas que passaram por dificuldades e se sobressaíram. E tem melhor forma de fazer a caridade do que a caridade espiritual? Todos nós estamos aqui hoje com algum propósito. Uns de continuar com o desenvolvimento mediúnico, outros de aprender como se desenvolve, outros querem apenas o aprendizado e no momento que eles acharem correto, eles vão começar a desenvolver. Embora que toda hora é hora de fazer alguma coisa, não existe um momento certo, o momento é agora. Então, pensar naquele espírito que às vezes chega para um trabalho, quanto tempo que ele está buscando aquela oportunidade de ir para um caminho de luz? Há quanto tempo que ele passou por tantas dificuldades até entender que sim, ele também merecia aquela luz. E que agora a vida dele seria diferente, mas ele depende de você, da sua doação energética, da sua energia vital, do seu ectoplasma, para ele seguir. Então, por que não? Em vez de se perguntar, por que eu vou desenvolver? Pergunte-se, por que eu não desenvolveria? O que isso vai trazer de mal? Ajudar o próximo? Traz algum malefício para alguém? Voltar essa chave para o sentido certo, de que estamos aqui para servir. Bezerra de Menezes fala isso brilhantemente. Nós não viemos ser amados, não viemos ser servidos, nós viemos servir. E através do trabalho espiritual, dessa caridade espiritual, que nós vamos aprimorando moralmente.
que nós vamos eliminando de nós esses pontos negros, esses miasmas, essas energias condensadas em forma de sentimentos que vêm de outras vidas, de coisas que, graças a Deus, nós nem sabemos que fizemos, né? Imagine saber uma encarnação, o que é que nós fizemos. Ia torturar muito a nossa mente. A gente não precisa disso. A gente também não precisa saber o que é que vai acontecer no futuro. O presente não chama-se presente à toa, né? É oportunidade, é chance de crescimento, de evolução. No livro Ação e Reação, para quem não conhece, é um livro de Chico, através do Espírito André Luiz, ele fala muito disso, dessa modificação de pensamento, desses trabalhos espirituais, da importância do resgate e desse redirecionamento energético. E aí ele passa num determinado momento, que ele passa por um campo muito bonito, e André Luiz ressalta isso, e aí ele fala que ele não sente tanto esse impacto das emanações dos espíritos, porque a cidade, a nossa correria do dia a dia, ela tem aquele aglomerado de gente, e muitas pessoas vibrando de diversas formas, em diversos níveis, são muitas emanações para que a gente possa trabalhar e assimilar. Então, quando você vai, por exemplo, nós estamos em Bocaiúva, você vai na cidade de Montes Claros, que é uma população um pouco maior, é muito comum que você venha com dor de cabeça, sinta-se mais cansado. Então, porque, primeiro, que a energia de lá é diferente daqui, e a quantidade de pessoas é bem maior. Então, essa quantidade de pessoas, de emanações, de vibrações, faz com que os nossos chakras deem uma pirada, né? Vamos falar nesse sentido, e não consigam absorver e manipular aquilo ou repelir aquela energia, porque nós estamos em constante treinamento. E quando nós vamos para um local afastado, natureza, roça, cachoeira, são locais que existem menos pessoas residindo ali, então tende-se a ter menos espíritos, então as emanações, as vibrações são menores. Então é um lugar que a gente vai se recompor. No tumulto, a gente se perde. Quando a gente volta para a gente, no silêncio, na meditação, você decide ir para um lugar que não tem ninguém, você consegue recompor as suas energias. Primeiro também porque tem os elementos da natureza que são que também produzem essas energias vitais e vão renovando o nosso corpo espiritual. Então, estou no serviço, tá aquele tumulto. Eu não sei como cada um de vocês trabalha, mas onde eu trabalho tem muitas pessoas. Então, quando eu vejo que aglomerou, deu muita gente, bagunçou, eu procuro me isolar um pouquinho, fazer uma prece, tentar me recompor, fazer as elevações mentais, para que, de repente, algum espírito que esteja ali procurando auxílio, ele possa encontrar a sua caminhada, ter a sua oportunidade. E assim a espiritualidade vai conduzindo, porque nós não podemos evitar de estar no meio de tanta gente, mas nós podemos isolar a nossa mente de muitas coisas que acontecem ao nosso redor. E uma das formas de se isolar é o silêncio. Para um minuto, faz uma prece, e a prece não precisa ser uma prece decorada, mas, opa, meu mentor, cadê você? Me dá um auxílio aqui. Como é que está essa conversa com o seu mentor? Gente, mentor não é aquele juiz, aquele desembargador que você tem que pedir licença, excelência, vem a presença de voz aqui nesse momento. Não, mentor é aquele que está do seu lado ali 24 horas. Que aconteceu qualquer coisa, meu mentor me ajuda aqui. O que eu faço? Não, preciso de você e está difícil, me ajuda. E agradecer também, nossas glórias não são sozinhas, nossas alegrias não são sozinhas, os nossos mentores estão ali a todo instante. Assim como no momento de tristeza, ele sabe o que é feito para nos auxiliar, para que nós possamos crescer naquele campo da nossa vida, e o que é escolha, porque muita gente está sofrendo porque escolheu sofrer. Então, conversa com o seu mentor, dá um nome para ele, porque a gente, pelo menos eu, né, eu gosto de falar isso sempre. Às vezes tem um médico clarividente aqui que enxerga o mentor e conversa com o mentor. Gente, desculpa, eu não converso, adoraria conversar com ele, tinha muita coisa para conversar.
Mas chama ele, dá um nome para ele. O meu é Memê. Memê, vem aqui. O negócio está feio. O que eu vou fazer? Tenho uma conta para pagar e agora não tem dinheiro. Estou sentindo essa dor, uma pessoa está chateada comigo. O que eu fiz de errado? Me ajuda a trabalhar essa energia dentro de mim. E essa conversa constante. Tem hora que eu me pego rindo. Engraçadas situações. Já virou assim, um amigo invisível que eu converso o tempo inteiro. Mas é essa relação que os nossos mentores esperam da gente, essa relação de amizade. Eles não estão aqui apenas nessa vida, quantas vidas que eles estão nos acompanhando, ora encarnados com a gente, ora na condição de mentores. Ou talvez houve a inversão de papéis, né? Nós sabemos claramente que com Chico aconteceu dessa forma, essas inversões de papéis. Emmanuel esteve essas vidas com ele, na última veio como seu mentor. Então, estabelecer essa relação com ele. E outra coisa importante para a gente saber como que nós estamos é analisar 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Qual é o comportamento delas? Elas dizem muito a respeito do que nós somos. Porque se eu estou trabalhando em mim uma questão de estar mais voltado para a espiritualidade, de preces, desse aprimoramento moral, eu vou ter pelo menos uma pessoa com esse mesmo intuito do meu lado. As 5 pessoas que estão mais próximas de você, para e pensa. Há uma muito materialista, outra muito intolerante, a outra, nem dá para classificar aqui. Então, isso diz muito sobre o que você está sendo na sua vida. A gente tem perto da gente pessoas que têm a mesma afinidade energética. Porque se você é uma pessoa muito calma, e tem uma pessoa que gosta muito de reclamar, ela não consegue ficar perto de você muito tempo. Porque ou ela vira a chavinha dela, que eu falo tanto, e passa a ter mais gratidão pelas coisas, ou ela, não, Débora está muito chata, não dá para ficar perto dela, não. Ela entende minha vida, entendeu? Então, ela não consegue ficar perto de você. Mas se a pessoa está muito próxima de você, se essas 5 pessoas vivem muito com você, é porque a afinidade é grande. Então, faz uma lista de 5 defeitos e 5 qualidades dessas 5 pessoas. Depois você soma ao final. Quais os defeitos que mais predominaram, independente da pessoa, e quais as qualidades. Isso vai dizer muito de você. Ou faz um exercício que eu fiz esses dias, que respostas, você tem que ter muita maturidade para receber as respostas. Chama 5 amigos seus e pedem para eles ressaltarem 5 qualidades e 5 defeitos seus. Aí você faz a conta também. Eu descobri uns defeitos que eu não sabia que eu tinha. E qualidades também. Porque da mesma forma que nós temos dificuldade de enxergar nossos defeitos, nós também temos dificuldade para enxergar nossas qualidades. Algumas pessoas falaram que eu era muito disciplinada, eu acho que eu tenho que melhorar isso bastante, mas eu falei assim, alguma coisa está refletindo aí que está demonstrando isso. Então, também são exercícios que, gente, lembrando, tem que ter maturidade. Se você fica chateado, não faz isso, porque você vai se magoar à toa. Mas é uma proposta. É um feedback que a gente tem do que a gente está passando para as pessoas. Não que isso seja tão importante, mas é importante no sentido de aprimorar. De repente, eu estou querendo passar amor, cuidado, e eu estou passando para as pessoas que eu sou uma pessoa muito mandona. E não é isso. Eu só quero que a pessoa entenda que eu estou tendo um determinado cuidado. Durante o dia, nós escrevemos a nossa história, com as nossas atitudes. Escrevemos no sentido de, hoje eu briguei, hoje eu estudei, hoje eu estive com a mente mais elevada. Como foi esse dia? Como foi essa história do seu dia? Para que de noite nós possamos viver essa história escrita. Porque quando nós dormimos, isso já foi falado aqui diversas vezes, é a oportunidade que o nosso espírito tem de desprender-se do corpo. E aí ele vai para o mundo afim, de acordo com a energia dele. Todas as noites, se nós estivermos no padrão vibratório, a espiritualidade tem para nós cursos, palestras, trabalhos de resgate, que os nossos espíritos podem estar trabalhando independente da nossa condição mediúnica.
e do nosso estágio aqui dentro da casa. Isso é uma questão mais individual do que com consagração, não tem a ver com as questões aqui. E temos a questão dos mundos de energias inferiores. Então, quando nós dormimos, e é importante manter esse padrão durante o dia, porque isso vai refletir no horário do nosso sono, o nosso corpo espiritual se desprende do corpo físico e vai para esses mundos. E você está acordando muito cansado, você está acordando muito leve, como que você está acordando? Isso diz muito para onde você foi. Lembrar de fazer preces, de manter a mente, ainda que o dia foi difícil, antes de deitar, pedir esse auxílio dos mentores. Olha, o dia não foi fácil, eu me equivoquei nisso, mas me leva para um lugar onde eu possa conversar com o meu mentor e ele possa esclarecer isso dentro de mim, para que eu possa trabalhar isso de melhor forma e aprender no meu período de sono. Não deixa eu ir para um mundo que não vai me acrescentar em nada, não. Fazer esse trabalho individual também, porque nós estamos em constante desenvolvimento e aprimoramento, não só quando acordados. A diferença é que dificilmente a gente lembra, né, quando acorda de onde a gente esteve, mas as sensações e sentimentos energéticos a gente tem dentro da gente. Eu gostaria de agradecer o pessoal que assiste ao vivo no Instagram, lembrar a gente, entra no canal Luz Universal, curte os vídeos, quiser comenta, gostar, comenta, não gostou pode comentar também, que a gente vai crescendo com isso. Escreve, manda para os amigos, porque a gente não está divulgando só a nossa doutrina, a gente está divulgando a verdade espiritual, aquilo que nós atingimos, que outras pessoas também podem atingir. Então, tem WhatsApp, que tem esses conteúdos, tem o Telegram, Instagram, tem o YouTube, então, que possamos divulgar isso.